Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando mais um programa Cultura Geral, né? E essa semana de aniversário do programa, um ano dedicado aí, né? Vai ser dedicado aí nessa semana, grande parte dos programas com as pessoas que começaram esse programa junto comigo no rádio. Eu tenho que deixar aqui um abraço, fazer justiça, né? Ontem eu não falei nem da Duda Otero, nem do Marcos Vinícius, e do Sanderson também, do Márcio, do Sanderson, Márcio, tem uma turma da rádio também que começou junto com a gente nesse projeto e a gente não pode esquecer das pessoas que participaram com a gente desde o início, né? O Emerson é um nome que faltou aqui também. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, é um prazer estar aqui conversando, esclarecendo, né? Como eu falei ontem, nas temáticas que nós sempre tivemos, nós sempre falamos aqui de intolerância, racismo, transexualidade, sexualidade, aposentadoria, direito da pessoa com deficiência, síndrome de Down, uma série de assuntos. E eu acho que isso permeia bem o que é o Cultura Geral. E óbvio que a gente não podia deixar de agradecer aqui ao vivo esse grande parceiro e amigo que é o Felipe Galo e sou Geraldo Adão. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. E hoje, mais do que nunca, um prazeraço receber vocês dois aqui, que ajudou e ajuda a construir a cada dia o Cultura Geral da forma que ele é feito, né? Democrático, aberto a todas as posições. Eu acho que isso é o que é o principal mote, né, que a gente tem. Para quem acredita no processo democrático, talvez seja um dos programas mais democráticos, eu posso me atrever a falar isso, um dos programas mais democráticos do Brasil, que está aberto para todo tipo de discussão. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Betão. Eu que agradeço, na verdade, né? Eu tive o privilégio de estar aqui com você no primeiro dia, né? No dia de estreia, primeira vez a gente aqui na televisão, morrendo de medo. Devemos ter falado um monte de besteira e a gente só acumulou as besteiras. O Eli já falou lá, mudou muito. Já mudou muito, melhorou muito, mas o programa ainda pode avançar. E é muito interessante esse programa, principalmente na televisão comunitária, né? A gente pensar e conseguir condensar, muitas vezes, assuntos muito complexos, né? Nacionalmente, regionalmente, localmente, assuntos que estão na pauta da sociedade, trazer de um modo informativo, um modo claro, um modo didático, para que a gente consiga discutir isso também no nosso dia a dia. A gente vive hoje um mundo, né? Que até que eu vou falar um pouquinho hoje mais sobre o que é o Big Data, né? A gente vive um mundo no tal da pós-modernidade, que virou a palavra do ano de 2016. E num mundo que muitas vezes a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado, o que faz a diferença, na verdade, são esses meios de comunicação, né? É um programa como esse que a gente consegue debater assuntos com qualidade, mas ao mesmo tempo com facilidade para que a gente consiga levar isso para o nosso dia a dia. Então, continuo à disposição, sempre um prazer estar aqui. E parabéns por esses um ano, né? Principalmente pela equipe aqui o Jorginho hoje está ali atrás, né? Alessandro cascou fora, que eu falei com ele que ia pôr ele para falar hoje, ele ficou lá dentro de novo. Ficou lá dentro. Ontem eu pus o Eli. Mas também eu acho que especialmente um ano que eles têm que assim, se vangloriar, principalmente por aguentarem, né, Beto? Porque é uma coisa difícil. Aguentar é uma coisa difícil, 1 hora todo dia, 1h30 mais ou menos todo dia na média, né, seu Geraldo? Deixar um abraço aqui para o meu amigo Ronaldo também, né? Ronaldo Faria, um grande telespectador que nos acompanha em todos os assuntos, né? Seu Geraldo, 1 ano de programa, agradecer o senhor que está sempre disponível, né? Toda vez que chama, o senhor vem, né? Para contribuir com esses assuntos, às vezes até espinhosos, né, seu Geraldo? Seja bem-vindo mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de termos começado esse programa na rádio e nós temos chegado a um programa de televisão comunitária. Eu acho que isso é muito importante. Até eu gostaria de deixar registrado aqui que eu já propus ao Conselho Nacional de Saúde, que são pessoas que de alguma forma têm alguma influência no seu município e em órgãos de comunicação mesmo, desde que não sejam os comerciais, né? Porque os comerciais puros nós temos pouco espaço.
Mas os públicos também nós deveríamos tentar ainda conseguir um espaço. E eu sugeri há algum tempo que o Conselho Nacional de Saúde, os seus membros titular, primeiro e segundo suplentes, deveriam nos seus municípios procurar os sistemas de comunicação existentes, normalmente são rádios comunitárias, alguns têm televisão, e tentar arrumar um espaço para poder falar das políticas públicas. E nós, comprometidos com a saúde, naturalmente que nós iríamos aprofundar mais as questões da saúde. Infelizmente, nós não conseguimos isso em todos os lugares, mas em alguns já conseguimos. Em Nova Lima, eu queria fazer o destaque aqui que nós começamos na rádio, estamos aqui com o programa, já completando um ano. Agradecer aos proprietários desse meio de comunicação, a oportunidade que nos dá de falar de política pública e, principalmente, a nossa interação como agente de política pública junto com a sociedade. Eu acho que essas informações são muito importantes, não só pelo trabalho que nós prestamos, a natureza desse trabalho, como os direitos que essas pessoas têm e que precisam ampliar esse conhecimento. E mais do que isso, cobrar das autoridades a execução perfeita dessas políticas. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço, parabenizo por um ano de existência e sucesso e que tenha continuidade. De nossa parte, nós estaremos aqui disponíveis a colaborar. Nós somos pioneiros, então, Geraldo, no Conselho Nacional de Saúde, nós somos pioneiros? Eu acredito que sim, foi uma proposta que eu fiz. É claro que alguns têm, outros também, né? Mas a nossa aqui, nós começamos da rádio e chegamos na TV. Eu acho que isso é muito importante. Ô Felipe, vamos lá, sem mais delongas, o que é o Big Data? Pois é. Eu vou tentar... Eleições 2018, eleições 2018, Big Data. Vamos tentar resumir o que é isso, não é? É até difícil começar, eu sou de uma geração um pouco mais jovem aqui, né? E eu sempre tive muito contato com o ambiente virtual, né? Não tem como. Minha geração hoje passa quase que 8 horas por dia, tem estudos que mostram que a gente passa... E você já está ultrapassado, né? Que está vindo aí já está... está vindo, quase que já nasceu com o celular na mão, quando nasce, está lá na gestação da mãe, né? E aí, muitas vezes é até difícil a gente compreender o que são esses conceitos tecnológicos, mesmo a gente imerso nessa era. Então eu gosto de trabalhar algumas metáforas, né? A metáfora eu acho que fica mais fácil a gente trabalhar é o seguinte: vamos imaginar que a gente está numa praia. Sim. Não é? E a gente tem várias pessoas andando naquela praia. Quando a gente anda na praia, a gente deixa uma série de marcas, não é? Principalmente, a gente consegue saber se a pessoa, talvez, um olhar mais atento, se a pessoa é destra ou canhota, a gente consegue saber o tamanho do pé, a gente consegue saber se a pessoa está andando, está correndo, se ela tem algum problema de locomoção. Isso tudo a gente consegue gerar uma série de dados, não é? Dados que, se transformados e passados por um crivo de um software, eles conseguem captar informações até muito minuciosas. A captação de dados, usualmente, ela foi realizada para questões de consumo. Então, foi muito comum nos Estados Unidos, isso tem um caso muito interessante no início dos anos 2000. Tinha a empresa Walmart, né, que é um hipermercado dos Estados Unidos, vende uma série de produtos, ela começou a colher dados de informações de consumo dos seus clientes. Então, se uma pessoa começava a comprar um tipo específico de shampoo, o padrão de consumo daquela pessoa poderia ser suficiente para que ela tivesse outras necessidades além só daquele shampoo. E aí o Walmart, o que ele fazia? Ele chegava, enviava correspondências a esses seus clientes para indicar novos produtos, né? Para que ele gastasse mais dinheiro naquela sua empresa. E teve um caso de uma adolescente nos Estados Unidos que ela começou a comprar uma série de produtos de gestação. E o Walmart, percebendo a tendência de consumo, percebeu que ela estava grávida. Que no começo ela começou a comprar aqueles testes de gravidez, depois ela começou a comprar pomadas, começou a comprar livros, começou a comprar remédios específicos. Não é? E aí descobriram que ela estava grávida. Então o Walmart enviou uma correspondência para a casa dela, e na casa dela informando: parabéns, você está grávida, veja aqui uma série de produtos. Só que quem recebeu a correspondência dessa cliente não foi ela, foi o pai dela. E o pai dela não sabia que ela estava grávida. Então tem uma coisa muito engraçada na questão da coleta de dados, porque o Walmart contou ao pai da menina que ela estava grávida se a menina tivesse dito isso. Isso é uma prática que sempre aconteceu. Só que na internet, os rastros são muito maiores. Isso é uma coisa que, com essa revolução tecnológica, a gente poderia indicar como se fosse os 3 Vs. Velocidade, né, mensagens o tempo inteiro, de forma instantânea. Volume, a gente recebe uma série de informações, principalmente em redes sociais, que nós estamos compartilhando tendências. E variedade. E aí, você consegue, além do mais, traçar todas essas tendências sem um olhar humano.
A gente consegue tratar todas essas tendências com mecanismos que é o machine learning, que é a máquina aprendendo a como se comunicar. Então, se a gente fosse pegar um olho humano analisando os passos que as pessoas deixaram na areia, a gente adquiria algumas informações. Mas se a gente pegasse uma máquina, né, um programa de computador, sabendo e analisando todos os dados constantes da praia, eles conseguiriam um número muito maior de informações. E essas informações, no mercado de consumo, para onde elas foram usadas? Para incentivar um consumo cada vez maior. Então, por isso, é muito comum, né? A gente pega o nosso celular e eu estou precisando comprar um tênis. E aí eu vou numa loja específica, eu olho alguns modelos de tênis. No dia seguinte que eu procurei esses tênis, vão aparecer no meu celular ou no meu computador ou em outro dispositivo que eu uso em meios semelhantes, outros produtos. Então, se eu estou comprando um tênis de futebol, vai aparecer a camisa do meu time favorito. Depois que aparece a camisa do meu time favorito, vai aparecer ingresso do jogo que eu quero ver. Depois vai aparecer, se eu gosto de eventos, e aí vai se acumulando. Né? Isso tudo com uma margem de estatísticas, né, muito grande. Então, qual que é a probabilidade daquela pessoa consumir mais? Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos sair do mundo do consumo e vamos pensar que esses dados carregam, principalmente no mundo cada vez mais compartilhado, integrado, eles carregam não só informações de consumo, mas informações de tendências políticas. Então, hoje na rede social, se tem um programa do governo no qual eu discordo, eu vou me manifestar. Se eu tenho um certo candidato, ou um pré-candidato, que eu gosto das suas políticas, eu vou curtir ele, vou acompanhar suas páginas, eu vou dialogar com outros usuários que têm tendências parecidas. O que eu começo a fazer? Eu começo a criar bolhas. Né? Eu começo a criar a minha experiência na rede, que é diferente da sua. Então, eu tenho certeza absoluta que se hoje eu pegar o meu feed de notícias do Facebook, ele vai ser completamente diferente da sua, do Betão e do seu Geraldo. Por quê? Porque cada pessoa, ela constrói a sua rede. E a questão é, isso tudo é coletável. Isso tudo eu consigo, através de softwares também, saber essas tendências. Isso é uma coisa tão interessante que foi o caso da Cambridge Analytics, lá nos Estados Unidos e no Brexit. Só que eles foram para um outro patamar. Eles foram um passo além. E talvez isso tenha dado uma dimensão que deu ao Big Data nas eleições. Não é? A dimensão dada na campanha presidencial do Trump foi o seguinte: eles contrataram essa empresa, a Cambridge. Essa empresa ela é especialista não apenas em questões estatísticas de venda, de consumo, mas também eles são especialistas na economia comportamental. Então, eles traçaram um perfil do eleitor norte-americano. Eles sabiam se você era conservador, sabiam se você era um progressista mais moderado, se você era um progressista radical, se você era um conservador radical ou não. E, na verdade, eles traçaram 5 métodos diferentes, que é o método Ocean, né, que é um método utilizado lá, que eu até tentei entender, mas era tão profundo e difícil que eu não consegui. Mas uma série de variáveis, dados demográficos, idade, curtidas em páginas específicas, momento, assim, os segundos que você fica parado no seu celular para analisar um determinado conteúdo, que às vezes se você vai analisar uma foto, você está dando mais atenção para aquela foto que a outra que você está simplesmente passando. Exato. Não é? Então eles conseguiram coletar essa série de dados e montar perfis para que os projetos nos quais eles encamparam, que foi a presidência do Trump e o Brexit, 2 processos que deram de alguma forma ou de outra certos, né, que saíram vitoriosos nas suas campanhas, para que chegasse a mensagem que o usuário da internet quisesse escutar. Então vamos imaginar que eu e você, nós dois somos conservadores, politicamente falando. Mas você é conservador em termos econômicos e eu sou conservador em termos sociais. A mensagem que foi enviada para mim, ela dialogava muito mais com o meu conservadorismo social do que econômico. Enquanto a mensagem que seria enviada para você seria muito mais dialogando com o seu conservadorismo econômico. Então, isso incentivou um certo engajamento político e social da forma quase como se fosse personalizada para cada usuário da rede. Eles conseguiram traçar isso muito bem. A questão que se deu a mais naquele episódio todo foi porque se a gente parasse aqui, nesse ponto, a gente pode até pensar assim, nossa, que ideia inteligente e uma forma até democrática e interessante de dialogar com a sociedade, né? Porque cada um tem um nível de maturação política diferente.
E às vezes se a gente chegar hoje para um menino da escola, eu consigo introduzir um menino na política não por textos acadêmicos, ou por uma sala de aula, ou por algo do tipo, mas às vezes por memes, né? Às vezes por uma interação na rede social, às vezes num vídeo do YouTube. E esse nível de engajamento é importante, né? Cada um ter a sua forma de entrar para a política. Não é? Isso é algo até legal. O problema é que eles passaram para o outro lado, que eles não só divulgaram mensagens propositivas, mas acusa-se, a gente tem que ser claro quanto a isso, ainda não tem uma investigação com um resultado oficial, formal, mas acusa-se de que esses instrumentos foram utilizados para a disseminação das fake news. Que até pouco tempo atrás a gente falava de notícias falsas como tradução, mas eu já estou escutando um termo mais interessante, inclusive que o Diogo Reis usa, que são ou notícias fraudulentas ou fabricadas, né, que são termos talvez mais precisos. Que foi tema daquele programa que foi que nós tema do fizemos programa na que a gente fez lá na Milton Campos. E que é exatamente isso, a gente pega a gente faz essa personalização do conteúdo, em vez de disseminar propostas do candidato, a gente começa a incentivar o ódio, a gente começa a incentivar a desinformação e começa a, de alguma forma ou de outra, manipular o debate público. Então foram criados redes de perfis fakes, foram criadas redes de bots para incentivar que algumas pautas tivessem lá nos trending topics do Twitter. E foi feito todo esse mecanismo para fazer essa manipulação, não é? Então, a gente vai agora encarar nas eleições de 2018 uma questão muito interessante, até qual ponto a utilização do Big Data é positiva e não é, de acordo com as normas eleitorais que nós temos hoje em vigor, e até qual ponto a gente deve considerar que isso é um abuso ou um uso indevido dos meios de comunicação. Até o momento, Betão, eu vou falar para vocês que a legislação eleitoral ela não está inteiramente preparada para o fenômeno do Big Data. Isso é algo normal, né? Quando existe um fenômeno novo na sociedade, é comum que a legislação ela só venha em um momento posterior, porque a gente não consegue regular o futuro, né? A gente não conseguiria regular o Big Data sem saber do problema dele anteriormente. E aí o que a gente tem hoje no cenário, a gente tem algumas vedações genéricas da lei eleitoral, como eu não posso comprar dados cadastrais de outros usuários, eu já não poderia, por exemplo, chegar para uma empresa e pedir a lista, por exemplo, eu sou um pré-candidato ligado ao sindicato, você não poderia chegar a um sindicato e pedir a lista de e-mail dos seus afiliados, não é? Eu não podia fazer isso antes, e eu não posso continuar fazendo isso, então eu não poderia chegar no Facebook e falar assim, Facebook, por favor, me dê a lista de dados que você tem de todos os seus usuários. E é muito dado. E é muito dado que eles têm. Estava vendo um documentário recentemente de um aluno austríaco, universitário austríaco. E lá na Áustria tem uma lei de proteção de dados que ela fala que se a empresa ela possui dados pessoais seus, você como cidadão tem direito a saber quais dados ela tem e qual é o motivo dela ter esses dados. E aí ele foi fazer um pedido ao Facebook. Facebook, por favor, me informe quais dados você tem sobre mim. E aí, depois de muito custo, ele conseguiu. Calhamaço de folha. Imagina quantas páginas tinha aquele calhamaço. Umas 2.000? Quase, 1.116. Errei por 1.000. Passei longe. Estou para cima, mas essa reportagem ela aconteceu em 2014, então 4 anos atrás. Então já chegou nas Então já chegou às 10.000. Mas dá para brincar que isso é o quê? Um Senhor dos Anéis. Sim. Um livro do Senhor dos Anéis sobre uma pessoa específica. Tudo isso por técnicas de software. Então a gente tem hoje algumas restrições na legislação eleitoral. Então, por exemplo, os candidatos não podem criar perfis falsos e incentivar o ódio por esses perfis. Você não pode criar esses perfis, por exemplo, para tentar dialogar com outras pessoas, né? Eu também não posso criar mecanismos de manipulação de notícias inverídicas, pois isso poderia acarretar eventuais abusos também. Eu tenho que seguir toda a questão da propaganda eleitoral. Hoje a propaganda eleitoral ela precisa ter as suas contas inteiramente prestadas. Então, se eu pratico um ato de propaganda, esse ato posteriormente tem que estar na minha prestação de contas, senão pode ser considerado uma irregularidade e pode Mas a gente não vai eventuais abusos. A gente não vai viver aquele fenômeno da lei em movimento, não, filho, que é a lei se adequando ao fato.
e esse problema da lei em movimento é uma coisa que aconteceu na Alemanha nazista, né? Quer dizer, comete o ato, depois vem a lei proibindo e ali ela se amolda àquela situação, né? Não é a situação que se amolda ao fato, né? Que hoje o que seria normal seria, você não pode fazer X. Então, se a norma fala isso e se adequou, o molde se adequou, tudo bem, você está fora da lei. Agora, o problema é você estar transitando de uma forma geral, aí depois vem a lei com uma interpretação e fala assim, não, ali você não poderia ter feito aquilo naquela época, lei em movimento. E é interessante isso, Betão, que você está falando, porque pelo menos no sistema do direito eleitoral, essa ideia de lei em movimento, de uma forma ou de outra, acabou já acontecendo. Pois é. A gente teve pelo menos, até 97, porque antes de 97, perdão, a gente tinha, antes de realizar as eleições, era legislado as normas eleitorais para o ano seguinte, né, para as eleições que viriam. Então, você tinha leis anuais, ou leis eleitorais a cada ciclo eleitoral. Desde 97, você criou uma lei das eleições para que você tivesse uma certa estabilidade. Só que, desde a instituição dessa lei, a gente já passou, acho que foram 10 ciclos eleitorais, salvo engano, com 11 reformas. Então, isso já é muito comum, esse nível de reforma eleitoral já é algo muito presente. E não só no Brasil, na América Latina como um todo. A gente tem talvez uma certa desconfiança das instituições políticas e do jogo político, muitas vezes por motivos fundamentados mesmo, né, de ordem sociológica e de ordem política. Mas que isso traz, pelo menos para o sistema jurídico eleitoral, uma certa insegurança mesmo. Por muitas vezes o Poder Judiciário, ele acabou tentando fazer esse pêndulo, né? Ele era o responsável por analisar essas novas situações e tentar compreender elas dentro da legislação vigente. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de Big Data, de um assunto muito complexo, de nível tecnológico muito profundo, né? Porque eu estou trazendo só aquela pontinha do iceberg. Se eu vier aqui falar com uma série de experts da área de informática, eles vão falar assim, você não sabe de nada. Você está falando de algo de 2008, vamos falar de 2028, né? E aí o interessante é a gente pensar mais ou menos como é que vai ser a dificuldade de conseguir fazer a prática do direito num mundo mais virtual, né? Cada vez mais imerso nesse ambiente. E, sem sombra de dúvidas, é um desafio. A gente tem um ponto que pode virar a chave para essas eleições e que está em vias de aprovação. E é algo, digamos assim, que eu não sei se vem em boa hora ou não em termos eleitorais, mas a sociedade civil já clamava por isso por muito tempo, né? Porque já tinha uma grande discussão do uso comercial dos meus dados. Mas por que o Facebook tem que ter 1.116 páginas da minha vida pessoal? Eu autorizei ele a ter esses dados, usar esses dados comercialmente? Porque o Facebook é uma plataforma gratuita, mas a minha troca, né, a minha moeda de troca, é exatamente as informações que eu dou sobre a minha pessoa. Será que não existe um direito à privacidade que está sendo respeitado aí? E essa é uma grande discussão em que, inclusive, agora, não salvo engano, foi há 2 semanas atrás. Lá na Europa, né, na Comissão Europeia, eles aprovaram o GDPR, que é o General Data Regulation Protection. General Data Protection Regulation, falei um pouco errado. Que é um marco de proteção dos dados pessoais na Europa. E no Brasil, a gente está muito perto de também aprovar uma resolução parecida. Está em trâmite hoje no Senado Federal, já aprovado pela Câmara dos Deputados, o PLC 53/2018, que também seria uma certa forma de um marco geral de regulação dos dados pessoais, de proteção desses dados. E o interessante agora, salvo engano, né, porque projeto de lei é difícil a gente decorar, porque o projeto de lei amanhã já pode mudar com uma emenda substitutiva, né? Só que, salvo engano, o artigo 16 do projeto, ele traz um termo que é muito interessante, que são os dados sensíveis. Esses dados sensíveis, eles não podem ser comercializados e utilizados sem autorização expressa das pessoas. E quais são esses dados sensíveis? Orientações religiosas, orientação sexual, preferência política, raça, cor, gênero. Tudo isso, eu só posso, a partir do momento que essa lei entrar em vigor,
utilizar e permitir a sua utilização após a minha expressa permissão. Não aquela caixinha pequenininha que a gente aperta o OK, eu concordo com os termos, né? Tem que ser bem explicado de alguma forma. Como isso vai acontecer ou não, isso é difícil de prever, né? Mas, ao mesmo tempo, no momento que esse projeto entrar em vigor, e assim, pela experiência que a gente tem acompanhando esses projetos em trâmite pelo Congresso Nacional, ele tem uma boa expectativa de chance de que, de fato, ele entre antes das eleições, né? Eu começo a fazer o seguinte questionamento: será que a utilização desse método do OSHA, né, que o Cambridge Analytics fez, não poderia ser considerado o que seria falado um uso indevido dos meios de comunicação? Se eu utilizar dados sensíveis das pessoas e dos eleitores sem a sua expressa autorização, uma coisa, Betão, eu chegar, eu sou um pré-candidato, e falar assim: ó, Betão, eu quero fazer um levantamento de todo mundo, eu quero saber, que se puder preencher os dados para mim, por favor, porque aí eu vou conseguir te oferecer as minhas melhores peças de propaganda para que você compreenda a minha proposta. Você dá OK para isso. Outra coisa é, você sem saber, eu estiver fazendo isso, realizando esses atos, entregar para você já o produto final. Às vezes é uma questão de privacidade muito relevante que a gente tem que discutir, né? E aí, a questão que eu vejo é que no momento que essa lei for aprovada, isso pode servir como fundamento muito forte para que enseja eventuais ou ações de impugnação de mandato eletivo, ou a AIGE, ou a IRDC, né, que são instrumentos próprios do sistema processual eleitoral para cassar mandatos, declarar inelegibilidade, de pré-candidatos que se abusem desses meios de comunicação. Porque existe um princípio também muito importante do direito eleitoral, que é o princípio da igualdade. A nossa ideia, né, a ideia do sistema, é que a gente concorra, pelo menos, com condições semelhantes. Não é? Então, é diferente do mercado comercial, que se eu vou vender um hambúrguer, eu tenho o McDonald's como concorrente. Claro que politicamente é difícil, todo mundo está no mesmo pé de igualdade. E é comum que algumas pessoas tenham mais bagagem histórica e social que outras. Mas, ao menos, o acesso aos meios de comunicação, elas devem ter alguma equivalência e proporcionalidade. Isso pode dar um grande problema nas eleições e vamos ver aonde que isso vai chegar, né? Nós estamos vivendo a Matrix, hein? Eu já estava até pensando nisso. Eu pensei em outro exemplo. Pode ser Matrix. Eu pensei muito no 1984 também, não é? De um controle absoluto dos nossos dados, das nossas informações. Sempre é uma história, né? Vai sempre retornando, né? Essa coisa de 1984, né? Que é não, com certeza. E lá nos Estados Unidos o olho que tudo via, né? Isso tornou mais... George Orwell. Isso tornou ainda mais perigoso, de alguma forma, com o Patriot Act, que é um ato de investigação do governo norte-americano, de monitoramento das redes sociais e do conteúdo contra atos antipatriotas, que seriam atos considerados como terrorismo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso muitos mencionam, né, tem opiniões favoráveis e contra esse ato, mas muitos mencionam que isso poderia ser até uma forma de invasão de privacidade e um controle do governo ao que as pessoas estão comentando. E tem um caso muito interessante sobre isso. Um menino, agora eu perdi o estado de qual escola ele estava vinculado, mas ele é um estudante de 7 anos de idade. Ele comentou no Twitter dele de que na época que o Saddam Hussein, que eles mataram o Saddam Hussein, e aconteceu aquela questão toda, falou assim: nossa, graças a Deus o Saddam morreu. Agora eu espero que a minha professora seja a próxima na fila, porque ela também é terrorista. Ele comentou isso na rede social dele, um menino assim, sem a capacidade talvez cognitiva para perceber que dali é quase assim, um ato que você não deve fazer, né? Não é, ao menos imoral, né, com a professora dele. No dia seguinte apareceu o FBI, a NSA, né, que é o conselho responsável por isso, e começaram a inquirir o menino, perguntando assim: o que você sabe sobre terrorismo e sobre a sua professora ser terrorista? Gente, calma, um menino de 7 anos de idade. Ele não tinha noção disso. E é engraçado esses casos, né? A gente chega para vários outros, mas é interessante. Sr. Geraldo, vou voltar do intervalo, que ele bateu o seu recorde hoje, tá? Ele falou 25 minutos sem parar. Foi não, mas é importante. Assunto da atualidade é importante. Eu vou fazer o intervalo, eu vou voltar, já volto com o senhor, Tudo tá bom? bem. Um minutinho a gente está de volta aí com o Cultura Geral. O programa está super bacana, né? E bem extenso, né? Apoio
Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Uma tarde embalada pela música e pela gastronomia. Mais uma vez a charmosa Avenida Rio Branco se transformou num espaço de lazer e diversão para as famílias. A iniciativa é espetacular. Hoje eu estou com minha família aqui, minha família é da região. É um evento que fomenta a cultura, a cervejaria da cidade, a culinária da cidade. Então é um evento espetacular, onde a gente pode divertir, escutar um bom som. Recheado de histórias e de um patrimônio rico em arte e arquitetura, o Corredor Cultural da Avenida Rio Branco é uma forma de valorizar o patrimônio público, incentivar o turismo e promover os produtos locais. Para a gente é de suma importância, a gente é uma fábrica de Nova Lima e isso cria proximidade, né, da nossa marca com a população também de Nova Lima. Viemos com a chumbrega, resgatamos uma tradição antiga de Nova Lima, que veio do Bar do Romeu com a linguiça artesanal, com queijo, com massa. Trouxemos ano passado, foi um sucesso. Acabou num instante. Esse ano fomos convidados novamente. E um produto bom, com ingredientes de qualidade. E estamos aí com Júnior e Júnior, trazendo novidades para a feira. A cultura de Nova Lima, né, e a tradição, reunir a população toda, isso é muito bom. E nós estamos trazendo para cá agora o pastel de angu, que é a tradição Itabirito. É um produto diferenciado que aqui não tinha ainda. Esta edição contou ainda com um City Tour pela história do esporte em Nova Lima, em comemoração aos 110 anos do Vila Nova. Fala, cidadão! Eu tô achando o evento muito legal, muito bacana, pessoas maravilhosas, comida muito boa. Já tive aqui o primeiro ano, o segundo ano também tá melhor ainda que o primeiro. Experimente a história da nossa cidade. Conheça o Corredor Cultural da Avenida Rio Branco. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, de volta aí com Cultura Geral. Já vou rolar direto para o Sr. Geraldo aqui, que os bastidores estavam pegando fogo, né? Como sempre, né, Sr. Geraldo? Essa nova realidade, como é que isso mexe com o senhor? Como é que a gente trabalha isso numa sociedade cada vez mais volátil, né? Mais vulnerável ali com relação a informações, aos direitos e garantias constitucionais também? Bem, em primeiro lugar, eu acho que para refletir mais profundamente sobre a realidade que estamos enfrentando e possibilidades de superá-las, nós temos que ainda sermos fiéis ao que está na Constituição. Porque nós temos uma Constituição vigente, que a Constituição é boa. A Constituição realmente foi uma revolução para esse país, mas ela não tem sido devidamente aplicada, como deve, como se esperava. Estamos diante de um momento eleitoral. Eu acredito que todos nós, eleitores, estamos com muita dúvida entre, por exemplo, com todo respeito a cada candidato, mas os candidatos que temos e a nossa opção de escolha entre eles, para nós gera uma dificuldade muito grande diante da realidade que o Brasil enfrenta. Mas nós precisamos fazer o processo eleitoral ser válido, eleger nossos presidentes, nosso presidente, eleger nossos governadores, eleger nossos senadores, nossos deputados estaduais, deputados federais. Afinal de contas, é um processo democrático. A população tem a oportunidade de votar. E eu acredito que não é só a oportunidade de votar, não. É o dever de votar para consertar esse país. Porque esse país só vai ser consertado pelo voto do cidadão. Eu vejo hoje muita gente descrente dizendo não adianta votar. Eu vou votar, vou perder meu voto. Não. O voto vai dar uma direção para esse país. E nós precisamos acreditar que o nosso país está vivendo um momento difícil. Só por analisar que nós temos aproximadamente 12 milhões de pessoas desempregadas, gente, isso é uma questão muito séria. Então eu acho que nós devemos fazer um esforço,
vamos dizer assim, pedir a orientação divina, porque eu acho que nós estamos precisando disso, conversar mais sobre a política. Ah, eu não quero saber de política, eu não vou votar. Não, temos que conversar. A política é a alma do país. Se não tivermos a consciência do cidadão eleitor, quem é que vai eleger os nossos representantes? Quem vai eleger, por exemplo, num momento difícil desse, nós temos uma série de candidatos, todos eles e elas, com todo o nosso respeito, são candidatos. Mas a gente vê que para enfrentar o momento que estamos enfrentando, nós vamos ter dificuldade de escolher um. E vamos dizer, com toda a franqueza, com toda a realidade, com toda a consciência e com todo o direito e liberdade que nós temos, está difícil escolher entre esses o melhor candidato. Infelizmente chegamos a esse ponto. Mas a nação é maior do que todos esses problemas. E nós temos que pensar. A solução para nós é votar. Votar para deputado estadual, votar para deputado federal, votar para senador, votar para governadores e votar para a presidência da República. Vamos fazer um esforço, vamos debater, vamos conversar com nossos parentes, vamos conversar com todos os nossos familiares, com os amigos, e vamos fazer uma escolha que na nossa interpretação e na nossa consciência seja menos pior para o Brasil. Porque o momento é difícil, mas nós temos capacidade de enfrentá-los. Todos os problemas que nós temos, sabemos que o Brasil terá dificuldade de resolver e nenhum presidente vai resolver isso sem o consenso da sociedade. E nós precisamos encontrar aquele que pelo menos sinalize que para resolver as demandas do país, nós precisamos estar unidos com a sociedade. Não é, lamentavelmente, o que está acontecendo agora. O governo faz para lá e a sociedade está para cá. É preciso de um diálogo aprofundado, sério e de comprometimento de todos nós com esse país. O senhor já teve, pela experiência do senhor, um momento tão... O senhor já passou por um momento tão esquisito igual isso? Não. Nem na época da ditadura o senhor chegou? Não, porque na ditadura, é como se diz, né? Na ditadura nós tínhamos a obrigação de não reagir, né? Como se diz, tá assim, esse período vai passar, essa crise vai passar e nós vamos voltar à democracia. A nossa crença sempre foi essa. E para mim, eu vou te falar, foi até uma surpresa quando dá tempo de fazer um comentário? Dá. Eu tinha muita amizade com o deputado Joaquim de Melo Freire, presidente do PMDB de Minas Gerais. Ele gostava de conversar comigo, eu saía do meu trabalho e ia lá para a sede do PSDB para conversar sobre isso. O dia que eles determinaram que ficou aquela discussão difícil, nós vamos ter um Congresso Constituinte ou vamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte? Aí é claro que tem uma diferença muito grande, né? Aí eu conversava com ele e falei, deputado, eu não acredito que um Congresso Constituinte vai fazer a Constituição que nós precisamos, que o movimento está na rua. Tem propostas da rua que precisam entrar na composição da comissão, dessa Constituição. E um Congresso Constituinte eu acho que não vai ter força para fazer isso, porque ele não é uma Assembleia Constituinte. Ele falou assim, não, você vai me desculpar, mas você vai precisar dar um voto de confiança, porque não dá para fazer agora um Congresso Constituinte, uma Assembleia Constituinte e depois eleger um outro Congresso. Então nós já vamos fazer isso para poder ganhar tempo, porque a história, o tempo passa, né? Eu falei, olha, eu vou acreditar no senhor que é parlamentar e vou dar um voto de confiança, mas eu continuo ainda com a minha dúvida. E quero confessar aqui diante de vocês, diante de quem nos assiste, que eu fui surpreendido, sim, pelo que aquele Congresso Constituinte conseguiu fazer. Mas ele conseguiu fazer a Constituição que nós temos, não foi por ideia deles próprios, não. É porque eles assimilaram e respeitaram as propostas que vieram dos movimentos sociais e se integraram. E aí foi para o Congresso aquelas propostas. E a gente lembra ainda do deputado, presidente da Assembleia Constituinte, do Congresso Constituinte, Ulisses Guimarães, chamando os deputados para votar porque tinha matéria importante e precisava de quórum. Gente, aquilo era de entusiasmar. Quem acreditava que o Brasil poderia melhorar a partir dali, eu fui um deles. E muita gente acreditou. E aquela Assembleia Constituinte fez para nós uma Constituição que é essa que nós temos vigente, apesar de terem mexido nela em algumas coisas, alterado, mas a Constituição básica ainda está vigente e temos que defendê-la. Agora, voltando, essa situação deixa o senhor com cabelo arrepiado até sacanagem. Né? Cabelo arrepiado já não arrepia, né? O cabelo arrepiado não, né, Sr. Geraldo? Não, cabelo arrepiado não. Mas
deixa o senhor, como é que o senhor fica? Preocupado. Isso é uma pergunta que eu não posso fazer nem para o senhor nem para o Eli. Daqui a pouco posso fazer para o Eli também. Qualquer cidadão brasileiro, pelo menos que seja eleitor, eu acho que nesse momento deve estar pensando qual será a forma de saída dessa situação. Eu não tenho dúvida que é o processo eleitoral, mas como, dentro desse processo eleitoral, nós temos condições de escolher os menos piores, me permita a expressão, mas escolher entre esses quem realmente pode dar continuidade à Constituição, porque a Constituição que nós temos está vigente, mas já com muitas alterações prejudiciais. E se deixar que entre lá um presidente com o consenso com os governadores de que muita coisa tem que mudar, não vai mudar em função do que eles querem para a sociedade. Tem que ser mudar no que a sociedade quer que o governo faça. E para isso nós precisamos ter consciência para eleger uma Câmara de Deputados, um Senado Federal e governadores e pessoas que estejam empenhados. Vamos tirar o Brasil dessa dificuldade. E a nação é maior do que os seus problemas. Aliados, governo e povo, nós vamos sair dessa. Eu acredito. O senhor Geraldo é otimista, né? Eu também sou, Beto. Você tem que ser, né? Você está começando. Agora deixa eu te perguntar, para a gente encerrar. Fake news. Esse é um assunto que nós vamos tocar nele até o final. E é um assunto que eu estou estudando cada vez mais. Né? Viu? Vamos ter uma regulamentação, porque o Diogo já tinha falado que só faz pergunta fácil, né? Como é que a gente regulamenta isso, né? Mas você acha que a gente consegue ter uma regulamentação até lá? Uma regulamentação até ali, né? mais incisiva em termos de uma legislação para essas eleições, isso até pode ser questionado ou não, mas em alguns termos seria até vedado pela própria Constituição. A Constituição, seu artigo 16, fala que a lei das eleições só pode entrar em vigor um ano antes do processo eleitoral, ou ela não vai ter seus efeitos, né? Seus efeitos vão ser válidos. Mas, ao mesmo tempo, nessa ideia de que nós podemos utilizar indevidamente alguns meios de comunicação, e partindo também do pressuposto que a rede social cada vez mais é um meio de comunicação, eu estava lendo até um estudo da Thomson Reuters, que eles mencionavam que 1/3 dos brasileiros se informam única e exclusivamente pelas redes sociais. Eles não ligam a televisão, não abrem o jornal, não veem a cultura geral, eles só acompanham tudo pelas redes sociais. E de uma forma ou de outra, o que parece que tem sido feito é que o TSE quer impedir abusos no debate democrático, mas ao mesmo tempo evitar uma interferência excessiva. Mas isso é fácil de falar, difícil de fazer. Eu já escutei em alguns congressos declarações de alguns ministros de que eles utilizarão o poder de polícia eleitoral, que o juiz eleitoral ele pode, inclusive, dar seguimento ao processo, ele pode instaurar de ofício processos, né? Porque o que a gente está acostumado, na verdade, na questão do direito, é o direito de petição, né? Que só posso dar início a um processo se um advogado do Ministério Público peticionar para tanto. No direito eleitoral, não, ele também tem o dever de ser fiscal. Então, o juiz ele pode instaurar processo de ofício. Então, ele vai fazer isso percebendo notícias falsas, né? Notícias fraudulentas. A gente já teve o primeiro caso no Brasil de remoção de conteúdo de notícia fraudulenta ou falsa que aconteceu na campanha da Marina Silva. E, de certa forma, ela é um excelente exemplo de tanto o que a Justiça Eleitoral pode fazer e também de uma certa ineficiência. Porque foi divulgado em um portal, eu realmente não me lembro qual portal que era, uma notícia de que a Marina estava vinculada à Lava Jato, e foram feitas uma série de alegações sensacionalistas da forma como que essas notícias são fabricadas. E aí a rede peticionou, né, entrou com uma representação eleitoral no TSE, o TSE, um dos seus ministros, agora também esqueci o nome de qual foi o ministro que analisou o caso, entendeu que era possível remover esse conteúdo e deu ordem para remoção de conteúdo liminarmente. O que aconteceu? Na hora que foram averiguar aquele conteúdo já estava fora do ar. E outros tantos canais de notícia diferentes que não tinham aquela URL específica, que isso tem que ser indicado, né, um endereço eletrônico específico, já espalhavam a mesma notícia por outros portais. Então, você está fazendo um certo poder de polícia, removendo o conteúdo da internet, mas sendo ineficaz quanto a isso.
O estrago foi feito. O estrago já foi feito. Uhum. Como é que a gente pode regular? É difícil, né? Então, essa modernidade líquida, eu falo, tenho falado disso aqui, né? Bom, gente, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Foi um prazer mais uma vez. Amanhã estaremos de volta com mais cultura e amanhã a gente vai falar de diversidade. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.